Olá, meus queridos alunos de Administração e Ciências Contábeis do Unify. Nós estamos aqui para a nossa aula de Metodologia do Trabalho Científico de hoje, 14 de maio de 2020. Hoje nós temos assuntos também bastante importantes. Eu vou falar um pouquinho de monografia, que é um trabalho que vocês vão fazer no seu TCC. Vou falar um pouquinho do professor orientador, a importância dele. Eu vou falar um pouquinho de pré-projeto, que é o que nós fazemos antes da monografia. Então vamos prestar atenção. Primeira coisa importante, quando eu falo em monografia, vamos entender a composição dessa palavra, não é? Grafia vem de escrita, mono vem de um. Então, a monografia científica é um trabalho com rigor científico que visa descrever algo, dissertar sobre algum assunto, que pode ser feito por uma ou mais pessoas, não é mono de uma pessoa, é um tema e um problema. Então é um trabalho escrito de um estudo minucioso, em que se propõe esgotar um determinado assunto ou tema e estudar um problema, não é? De forma pormenorizada e restrita. Então é um trabalho acadêmico, científico, utilizado na graduação e na pós-graduação. Muito bem, eu gosto de ensinar a monografia dividindo-a em duas partes. Se o seu professor orientador e você decidiram somente fazer um trabalho de revisão bibliográfica sobre um determinado assunto, talvez não precise nem colocar um problema. Você busca obras, faz o seu trabalho com uma boa fundamentação bibliográfica e torna esse trabalho legível, interessante. É um trabalho científico também. Eu posso estudar motivação, não é? Pelo ponto de vista de vários autores que falam sobre esse assunto, compilar esse trabalho de forma interessante, em que os leitores entendam o que é motivação sob vários pontos de vista de vários autores e torna aquilo interessante. É uma monografia. Então, é a primeira etapa. Mas se você quer se aprofundar, fazer um estudo científico melhor, mais profundo, e decide ir a campo buscar informações sobre motivação, além de construir a primeira etapa, em que você determina o tema, gera um problema, que é uma questão proposta, formula hipóteses, nós já falamos bastante sobre isso, faz uma pesquisa bibliográfica, seleciona assuntos e constrói um bom referencial teórico, você decide ir para campo, para uma empresa, estudar o que causa motivação. Então, na minha monografia científica, eu descrevo, eu disserto, eu explico o que é motivação, se esse é o tema, por exemplo, e vou para campo buscar, além da fundação bibliográfica, eu vou buscar elementos, dados, informações, por meio de um questionário, para responder a minha questão-problema. Percebe? Então, é um trabalho que se faz, que se escreve depois da coleta de dados e se colocam esses dados de forma organizada, sistemática e formatada de acordo com a metodologia do trabalho científico, de acordo com as normas da ABNT. Então, isto é uma monografia. Então, um TCC é uma monografia? Sim, ele pode ser representado por uma monografia. Normalmente, as universidades adotam a monografia científica para representar o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Muito bem. Olha quantas etapas a gente tem para percorrer para se fazer uma monografia. Então, a gente escolhe o tema e o problema. O professor nos ajuda. Ah, professor, eu quero tratar na minha monografia, no meu TCC, sobre motivação humana. Então, motivação humana aonde? Na vida pessoal, na vida profissional, na vida religiosa? Ah, eu quero no campo do trabalho. Então, ele restringe, ele ajuda a delimitar, não é? Então, você esclarece com o professor o tema e o problema. Ele vai falar, mas o que você quer? Qual o seu objeto de estudo? Ah, meu objeto de estudo é entender a motivação no ambiente de trabalho. O que causa motivação? Então agora você já tem o assunto, já esclareceu com o professor o seu problema. Aí você vai buscar, vai fazer um levantamento bibliográfico
para ver o ponto de vista de autores, para fundamentar. Fez o levantamento, buscou lá livros na biblioteca, etc. Você vai selecionar assuntos para formar o seu roteiro de trabalho. Isso se faz pelo sumário dos livros. Então, o conceito, o que é motivação, a importância da motivação. Então, você vai selecionar. Aqui você está fazendo um trabalho isolado, solitário, na biblioteca, na sua casa. Então, você está com os livros, com as obras que você está selecionando, também fazendo uma outra seleção por meio do sumário sobre os subtemas do seu trabalho. Aí você começa o processo de leitura dos assuntos que você selecionou nesse levantamento bibliográfico, análise, interpretação de texto e sínteses, tudo que nós já estudamos em metodologia. Você começa a sintetizar sobre o assunto, o que é motivação pelo ponto de vista de um autor, o que é motivação pelo ponto de vista de outro autor. Você começa a analisar, comparar essas ideias e dissertar, escrever sobre, né? Ainda é um trabalho solitário. Você já iniciou a sua redação sobre o tema, a sua dissertação. Você já está construindo o que nós chamamos de referencial teórico. Então, as obras são as referências sobre a teoria, né, da motivação. Aí você vem para cá, ó, vai começar a refletir sobre o problema. Esses autores estão me fazendo pensar sobre o problema, o que causa motivação. A motivação tem uma causa no meio do trabalho? Então, eu vou buscar. Então, agora, eu vou melhorar o meu problema, não é? E vou criar hipótese. Lembrando que a gente estudou até na aula passada, hipótese é uma explicação provisória. Então, se eu tenho a questão, o que causa motivação no ambiente de trabalho? Eu vou pensar aqui, vou refletir e falar, olha, um ambiente agradável, limpo, causa motivação. Pode ser que sim, é uma hipótese. Uma boa gestão, bons gerentes, causa motivação. Também. Uma empresa, uma organização que me permite aprendizado contínuo, que me permite desenvolvimento contínuo. É outra hipótese. Pode ser que uma das três seja verdadeira ou as três sejam verdadeiras. Não é? Olha que interessante. Então eu formulei hipótese para quê? Para nortear o meu estudo, já que a hipótese é uma explicação provisória. Né? Vem para cá, ó. Agora, que tipo de pesquisa? Se eu quero entender o que é motivação, meu estudo é qualitativo, ou seja, um estudo que visa a entender sobre o assunto. Mas se eu decidir para pesquisa de campo, escolher uma empresa, pode ser a empresa que o aluno trabalha, eu vou fazer estudo de caso. Opa, está aí um método. Então, é uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo de caso e lá eu vou levantar informações por meio de um questionário. Então, olha a minha metodologia. É um estudo qualitativo que visa entender e descrever um assunto, mas como eu fui para campo, eu escolhi uma empresa, eu estudo do caso da empresa tal, estudo de caso da empresa tal, por meio do questionário eu levanto as informações. Mas quando eu vou analisar os questionários das informações coletadas, eu vou quantificar. Então, meu estudo não era só qualitativo, então era quantitativo. Tantos por cento responderam que a motivação é causada por um bom gerente. Tantos por cento responderam que um bom ambiente de trabalho. Tantos por cento responderam que a empresa pagar o salário em dia. Olha, essa hipótese eu não tinha aventado, mas surgiu como informação. Então agora, olha, as hipóteses estão me ajudando a formular inclusive o questionário. Eu só faço o questionário depois das hipóteses, senão eu não consigo fazer o questionário. Então eu decidi o tipo de pesquisa e eu vou buscar lá, se é estudo de caso, pesquisa bibliográfica eu já fiz, se é um experimento, né? Então eu vou escolher essas metodologias, eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Aqui eu só estou citando. Então eu vou lá e aplico a pesquisa. Eu faço um levantamento, faço um estudo e análise dos dados, né, para resolver o meu problema. Eu quero responder o que causa motivação. Estou aplicando o questionário para a possível solução, para as hipóteses que são explicações provisórias serem confirmadas ou descartadas, né, refutadas ou reformuladas. Eu já estou finalizando meu trabalho, porque a primeira etapa, vamos voltar aqui, ó, a primeira etapa eu já fiz. Eu já escrevi, eu já fundamentei com base nas obras consultadas, nos autores consultados, sobre o meu assunto, sobre motivação. Eu estou agora
finalizando a segunda parte com a pesquisa que eu fiz em campo, em uma empresa com estudo de caso. Eu já estou concluindo o trabalho. Eu finalizo descrevendo tudo que eu encontrei em campo na empresa e vou para as considerações finais, né? Terminei todo o trabalho e isso, gente, um professor orientador, que é o nosso próximo assunto, ele acompanha passo a passo, ele lê toda a sua produção e te ajuda a corrigir, inclusive o português, não é? Terminou, faz a redação técnica final, entrega o trabalho que está prontinho. Então, olha que interessante, que é assunto da nossa próxima aula, né? Toda vez que eu tenho um assunto, um tema e um problema a ser estudado, eu preciso entender se o meu estudo é quantitativo ou se é qualitativo. Se visa a entender, é um estudo, é uma pesquisa qualitativa. Se visa a só medir, mensurar, é quantitativo, mas normalmente esses dois métodos andam juntos, né? Essa forma de estudo, eu quero entender e medir as respostas, então o trabalho é um trabalho de pesquisa qualitativo, quantitativo. Aí após o levantamento bibliográfico, eu preciso entender, eu vou fazer uma pesquisa documental, uma pesquisação, uma pesquisa participante, na pesquisa de campo, um estudo de caso, um experimento em laboratório, um estudo etnográfico. Então eu tenho várias formas, né, para depois desenvolver o meu raciocínio, construir meu trabalho e demonstrar a minha verdade. Mas isso daqui é para a próxima aula, eu vou ensinar cada método para vocês. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a orientação de TCC. Todo aquele caminho que nós vimos aqui a ser seguido, ó, todo esse caminho aqui, ó, até a entrega efetiva, é acompanhado por um professor orientador, uma professora orientadora, né? Para que o aluno tenha rigor científico. Isso é muito importante. Os encontros semanais, quinzenais, que o aluno tem com o seu orientador, são importantíssimos, não só o encontro presencial. Às vezes o orientador ele cede o WhatsApp dele, o telefone, o e-mail para continuar a conversa, né? Para acompanhar à distância o trabalho de um aluno. Então nós vamos ver a importância de um professor orientador. Mas de antemão eu já falo, ele não escreve uma linha, ele não redige uma linha do seu trabalho. Isso é a obrigação e dever do aluno, do orientando. O professor orientador, o nome já diz, ele orienta, ele determina os caminhos que você segue, os pontos, as diretrizes, os caminhos que você vai seguir para a construção gráfica do trabalho, para o contexto, para o conteúdo do trabalho. Na verdade, ele é um orientador do tema, do conteúdo do trabalho e da formatação, não é? Então ele vai te dar metas e objetivos a serem alcançados. Isso te ajuda na sua contribuição, porque o trabalho de orientação do professor e do orientando é um trabalho de iniciação científica muito importante para o aluno. Ele ajuda a esclarecer o tema, problema, as hipóteses, ele acompanha todo o desenvolvimento da pesquisa, tanto bibliográfica, que ele vai ler para corrigir, conferir, quanto a pesquisa de campo. Então, ele é orientador de conteúdo do tema a ser desenvolvido e metodológico, das normas científicas, para que o trabalho tenha rigor científico. Por isso que é importante, semanalmente, conversar com o orientador. Senão ele não tem como acompanhar. Essas são as funções do orientador. Então, é muito interessante, olha que características tem um bom orientador, né? Primeiro, ele tem que incentivar o orientando, tem que motivar o orientando, para que o trabalho siga. Ele tem que determinar as tarefas, porque o orientando está em iniciação científica, então o orientador ele sabe qual o primeiro passo, o segundo passo, é aquele esquema que eu apresentei. Ele tem que facilitar o diálogo, dar sugestões e leituras, cobrar o aluno e interagir, porque assim ele consegue acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Muitos orientadores fazem esse acompanhamento e vão registrando em fichas, em cadernos, em agendas, né? Agora, importante, ele não vai escrever, não vai redigir nenhum trecho, isso é obrigação do pesquisador, do orientando. Ele tem que ter um prévio domínio, um bom domínio sobre o assunto, ele vai aprender também um pouco mais sobre aquele assunto. E planejar os encontros para orientação, porque assim dá um raciocínio desencadeado, né? Muito bem. Agora, a relação entre orientador e orientando é muito importante. Se você não tem um bom relacionamento, você orientando, você aluno, com seu professor orientador,
Como que tudo isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então, a amizade, o respeito, a boa relação, isso é recíproco. De professor para aluno, de aluno para professor, e sempre foi, sempre deve ser assim, porque é um fator importante para o desenvolvimento do trabalho. Ambos devem assumir o papel pedagógico de aprender e ensinar. Então o professor vai aprender um pouquinho mais sobre aquele tema e o aluno vai aprender sobre aquele tema. Então é um papel didático e pedagógico. Lembra quando eu ensinei para vocês o espírito científico, ter fé na ciência que você escolheu, ter determinação nos seus estudos, acreditar nos seus estudos? É aqui que o seu espírito científico vai ser desenvolvido. Você vai fazer a sua primeira importante descoberta de iniciação científica com o TCC. Então o orientador, nesse aspecto, ele tem muita experiência nisso, ele também tem que ter paciência, dedicação e colocar amor e alma no trabalho. Isso é fundamental. Quando o orientador fala, está pronto, pode imprimir, pode salvar num CD para entregar, ele também foi parte importante da estrutura, da infraestrutura do seu trabalho. Agora, como que sai uma boa monografia? Quando eu faço um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele ajuda a visualizar o seu trabalho, o seu objeto de estudo, que é o seu problema, o seu tema, o seu problema, como eu falei. Ele ajuda a esclarecer o tema, porque você já vai buscar livros, né? Vai ajudar, vai fazer o planejamento, vai buscar obras que falam sobre aquilo e vai despertar a criatividade e vai dar qualidade à pesquisa. Então o projeto de pesquisa é importante. Vamos ver aqui o que integra o projeto de pesquisa. Então, a delimitação do tema e do problema. Lembra? Eu quero falar sobre motivação. Aí o professor fala, em qual campo? Da sua vida pessoal, profissional? Da vida profissional. Ele está delimitando. Então ele tira a vida pessoal, a vida religiosa, a vida social e vai afunilando. Então nós vamos falar sobre a motivação no campo de trabalho. Aí vem o problema, o que você quer estudar como objeto de estudo sobre esse tema motivação? Eu quero entender como funciona a motivação. Então você quer saber o que causa a motivação, está aqui. Segundo, a justificativa da escolha. Você vai escrever nesse projeto, o projeto normalmente tem 2, 3 páginas, vai justificar o porquê vai estudar esse tema. Quais são os objetivos gerais específicos? Os objetivos gerais normalmente falam sobre o tema, específicos sobre o problema. Então visa entender sobre o que é motivação, sob o ponto de vista de vários autores, e especificamente sobre a pergunta, a questão, problema, que é essa, o que causa a motivação. Então, qual método e técnica você vai usar? Aí eu vou fazer um levantamento bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, depois eu vou fazer um estudo de caso de uma empresa e lá vou fazer um levantamento de dados com auxílio de um questionário. Esses são os métodos e técnicas. Qual o local? Vai ser uma biblioteca e uma empresa. Quanto tempo isso vai durar? Do começo, da primeira reunião com o orientador até a fase final de entrega. Tem que se construir um cronograma. Então, aqui está todo o escopo de um projeto de pesquisa. Então, o título do projeto, que é o nome que vai ser dado ao trabalho, a motivação do trabalho. O problema, as hipóteses, a justificativa, os objetivos específicos. Então, olha, a motivação no trabalho, o que causa motivação no trabalho, as 3 e 4 hipóteses que você formulou. Você falou do salário, falou do ambiente, falou da liderança. Isso é uma frase, é uma resposta ao problema. A justificativa sobre o estudo do tema, objetivo específico, o que você visa falar sobre o tema, né, sobre o problema, e o objetivo geral, o que você visa falar sobre o tema, quais autores, quais são os procedimentos metodológicos, são as técnicas de pesquisa, pesquisa de campo, estudo do caso, né, levantamento de dados, o local da pesquisa, onde você vai fazer, na biblioteca, na empresa tal. Os livros, no projeto você já precisa levantar pelo menos 40%, 50% dos livros que você vai usar, colocar no projeto, para o seu orientador falar, esses livros vão te ajudar. E um cronograma, dizendo quando começa, como se desenvolve, quais são as etapas e quando termina. Um exemplo de cronograma é esse aqui, ó. A escolha do tema, a elaboração do projeto, levantamento bibliográfico, eu vou fazer comecinho no mês de março e abril. A escolha do professor orientador, então,
quando, que época, que dias, se quiser colocar, meses, o que será feito até a entrega efetiva do trabalho. Então esse cronograma é importante para o seu orientador saber quanto tempo esse trabalho vai ser orientado por ele. Mas na nossa aula de Teams, eu vou esclarecer isso aqui com mais exemplos para vocês. Então essa foi a minha contribuição. Bons estudos!